Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Eu sempre numero, edição de número 206 e sempre recomendo. Para quem não acompanhou alguma entrevista, alguma coisa ficou para trás, estamos no canal no YouTube, programa Alto Astral no 14, o qual você vai encontrar não só a entrevista de hoje, mas como as 205 entrevistas anteriores. São mais de 4 anos no ar. E nossa convidada de hoje, ela é colega de profissão também. Eu estava falando nos bastidores aqui antes, com ela também, jornalista, mas hoje vem falar como médica, como doutora Efigênia Marino, que é médica geriatra. É um prazer recebê-la aqui no canal 14 da NET. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Coisa boa, né? Jornalista também. Formada pela Universidade Federal de Goiás. Pela UFG, olha que coisa boa. Pela UFG. Me formei em 1990. Em março de 90. Eu sei, mas o jornalismo veio antes da medicina? Vamos falar um pouquinho dessa Eu acredito que não, porque meu pai era médico. E o meu pai fez o meu parto. Qual o nome dele? Savério Marino Neto. Ele era dono ali do Hospital São Judas Tadeu, na Praça Oeste. Trabalhou 40 anos ali na Santa Casa, trabalhou no hospital público. E eu nasci pelas mãos dele. Olha só. E quando a minha mãe, depois do parto, foi me levar no consultório dele, ele me pegou no colo e falou, vai seguir o papai, né, filha? Então é uma história... É a pergunta que eu ia fazer, né? É uma história emocionante. Só que ali, pela adolescência, eu escrevia muito bem, gostava de conversar bastante. E me empolguei com as minhas redações e fiz jornalismo. Mas no segundo ano da faculdade, eu ainda queria fazer medicina. Foi uma coisa muito forte. E aí, eu continuei estudando, terminei a faculdade, dei esse tempo de terminar a faculdade de jornalismo. Trabalhei 1 ano na Rádio Manchester, com a dona Onaide Santilo, com o Henrique Santilo, que ele era a época da fundação, época que Leandro e Leonardo cantavam em cima do caminhão ainda. A coisa começando. Né? Aí eu trabalhei, mas eu sentia que não era aquela profissão que eu iria seguir. Fiz muitas coisas, até quando eu passei em medicina, eu consegui passar na Universidade Federal do Rio Grande, é a cidade é a FURG, é no Rio Grande do Sul. Sim. Porque quem tenta vestibular sabe que tem que tentar em vários lugares. Sim, claro. E eu passei lá, e lá no primeiro ano da faculdade eu fiz um programa de TV. Chamava TV... Quem aí lida com jornalismo e tal? TV Mar, que era o nome da TV, e fazia um programa de entrevista, era bem interessante. Mas a medicina te exige muita dedicação, de estudo. Foram muitas noites sem dormir, muito tempo estudando. Eu já tinha meu filho que é nascido aqui em Anápolis, então eu tinha algumas demandas extras do que um aluno normal, mas assim, então eu sou muito apaixonada na medicina, eu gosto muito do que eu faço. Eu posso fazer várias coisas, mas a medicina realmente é aquilo que eu faço com mais dedicação, que eu gosto bastante, porque eu gosto muito de lidar com pessoas, né? Lidar com pessoas, né? Isso. E, puxa vida, acho que a gente vive assim, meio de tanta tecnologia, mas o contato pessoal, e a gente vive isso na pandemia agora, como faz falta, né? Sim. Conversar com as pessoas, enfim, consulta médica, tudo bem, você pode fazer virtualmente, mas nada como o presencial, olhar olho no olho, né? Sim, esse foi uma dificuldade na pandemia, porque eu moro em São Paulo, eu estou trabalhando em São Paulo e trabalhando aqui, uma semana lá, uma semana aqui. Meu Deus. E nos grandes comédias, é um pouquinho difícil, mas é esse começo, porque eu estou tentando achar o meu lugar, assim, onde eu vou ser mais útil, onde tem mais necessidade. Então, lá em São Paulo, eles estão buscando muito atendimento online, né, consultas online, telemedicina. Não tenho nada contra, mas para o idoso, que é o meu foco, que é a geriatria, é muito difícil. É dificuldade adicional, a gente diria, né? O idoso, primeiro que você precisa olhar para ele, o jeito que ele entra no consultório já é um exame. Eu tenho idoso que entra sozinho. Eu tenho paciente que passa comigo com 90 anos sozinho, sem dificuldade para andar. Eu tenho paciente com 70 anos que entra segurando no braço do filho, já com dificuldade. Então, é muito heterogêneo, é muito diferente. Então, eu preciso ver esse paciente, quando ele chega, como ele senta, como ele levanta, tudo isso é anamnese. E já começa a partir do momento que ele me responde, se ele me responde, ou se é só o filho que fala.
Então, tudo isso faz parte de um entendimento do paciente. Pela televisão, primeiro, um idoso de 80 anos não sabe ligar um celular. Nem tem um celular, muitas vezes. Eu tenho amigas, senhoras, amigas pessoais, que não têm celular. Ou às vezes não tem nenhuma pessoa por perto que tenha paciência para poder lidar com isso. Aí precisa ter esse filho, esse neto, alguém que vá conversar na teleconsulta. Está sendo feito, mas eu ainda não tive a experiência de fazer teleconsulta. Eu gostaria de fazer alguma coisa assim. É um retorno de exame, é só olhar um exame, é só fazer uma receita. Eu acho que até aí tudo bem. Mas aquela primeira consulta, eu acho importante ser presencial. É uma coisa minha, assim. Não acho que seja falta de modernidade minha. Eu acho que é a minha visão do trabalho que eu tenho mesmo, né? Eu posso misturar as coisas. Eu penso ainda fazer o teleatendimento, mas como misto, né? Presencial e teleatendimento. Nada como entrevistar o jornalista, né? Faz a pergunta e vai embora. Sim, mas enfim. Desculpa. Não, eu acho excelente. É ótimo. É tudo de bom, exatamente isso aí, né? Desenvoltura por falar, né? Certo. Mas, enfim, muita gente relaciona só geriatria, a terceira idade. Esses conceitos estão mudando também, porque estamos, graças a Deus, envelhecendo mais e melhor. Muito. Mas o que trata, afinal, a geriatria? Então, eu sempre falo para o paciente, e vou falar aqui de uma maneira entendível, né? A geriatria é uma clínica médica que se especializa em pessoas acima de 60, 65 anos que tenha uma diferença em algumas enfermidades. Mas isso é muito heterogêneo. Se eu pegar eu falo 60 anos porque o Brasil é um país subdesenvolvido. E nos últimos anos ele perdeu mais ainda. Nós diminuímos a expectativa de vida em 2 anos por causa da pandemia no Brasil e no mundo. Então, e o Brasil, com as suas necessidades financeiras, a gente coloca o idoso com 60 anos. Nos países mais desenvolvidos, começa com 65. Hoje a gente começou falando em terceira idade, mas hoje nós temos a 4ª idade e até mais, que são os idosos de 80 anos. Então, a gente pega um Japão, em que tem idosos de mais de 100 anos com prevalência, então você tem que imaginar que é um pouco diferente do que no Brasil, que quando alguém... Antes, eu sempre falo isso, quando alguém fazia 100 anos, aparecia no programa de televisão. Era mundial, chamativo. Hoje, eu tenho pacientes de 100 anos que passam comigo em consultório andando sem ser na cadeira de roda. Então, é muito heterogêneo. Eu tenho aquele de 60 anos que às vezes teve um AVC, que às vezes teve um câncer, que tem uma artrose desenvolvida desde muito cedo, e ele entra carregado pelos filhos. Seria, teoricamente, o perfil do centenário. Isso. E eu tenho aquele de 90 anos, como eu falei agora, que ele entra sozinho no consultório. Às vezes até dirige. Justo, lá em São Paulo, 95 anos, eles querem dirigir. Alguns eu tenho que proibir, é um problema na família, porque porque você começa a ver os quadros demenciais e o paciente não toma. Então, esse é um ponto importante na geriatria, que é o ponto que as pessoas me perguntam assim, o geriatra, qual a idade? Eu falo assim, olha, a idade é a seguinte, uma das perguntas que me fazem, que eu brinco bastante, de pessoas da área de saúde já me perguntaram, como é que eu faço para não envelhecer? Aí eu falo, morre. Eu sou bem direta. Não tem outra opção. Para você não envelhecer, você vai morrer. E que bom que envelhecemos. Justamente, envelhecer é um privilégio dado a poucos. Essa é uma frase que eu tenho comigo, privilégio dado a poucos. Hoje nós somos muitos. Para ter uma ideia, em 2042, se eu não me engano, que eu li ontem na estatística, nós teremos mais idosos, em 2032, nós teremos mais idosos que crianças no Brasil. Então, se a gente entender isso, a gente vai ver que a geriatria, ela vai ser cada vez mais comum e mais necessária com os pacientes e com o público em geral, né? Em relação até à geriatria, porque muitas vezes as pessoas rotulam. Tá indo no psiquiatra e tá maluco. Vai pro geriatra e tá velho, coitado, tá gaga, foi pro geriatra. Ainda tem muito preconceito em relação à geriatria? Muito. Eu vejo isso entre até amigos. Até pessoas conhecidas que falam assim, vou ter que marcar assim com aquela cara. Não vou lá com Efigênia, não, meu Deus do céu. Eu tenho que passar com a Efigênia, como se fosse algo ruim. Isso é muito característico, não só no Brasil, no mundo, isso já tem nome.
etarismo, Etarismo. idatismo e ageísmo. São preconceitos contra idosos. Então, assim, a imagem de que o idoso tem que ficar em casa, de que o idoso não é mais útil, de que o idoso ele atrapalha muitas vezes, ele atrapalha o trânsito porque ele dirige mais lento, ele atrapalha a rua porque ele vai atravessar na faixa e você tem que ficar esperando. Então, esses pensamentos, ele atrapalha quando ele está numa fila e vai pagar com mais dificuldade. Mas esses, assim, eu estou falando daqueles idosos até mais avançados, porque se você pensar numa pessoa de 60 anos, hoje eu quando perco algum amigo com 60, 70 anos, eu fico sentida, porque eu sei que essa pessoa poderia ainda ser muito útil, muito bem, produtiva, então a gente precisa combater muito isso, por isso que o termo velho, às vezes você fala com um sentido pejorativo, aquele velho ali, né? A gente fala isso de uma maneira pejorativa, mas a gente tem que lutar contra isso. Outro dia uma pessoa colocou no Facebook uma piada e era em relação a idosos, aí eu fui lá e critiquei, né? Eu falei assim, olha, a gente tem que ter cuidado com esses estigmas que a gente vai colocando, porque isso é o que vai ficando na imagem das pessoas. Então, eu acho que as pessoas têm que entender, envelhecer é um privilégio, depois de uma pandemia que consumiu a vida de tantas pessoas e tantos jovens. E muitos morreram sem necessidade. Sem necessidade. E você vê esse envelhecimento, é uma preciosidade. Por isso que eu falo que os idosos são corajosos. Na pandemia, eles foram os que mais sofreram no início, mas foram os primeiros a serem vacinados, foram modernos, não foram negacionistas, foram para a fila e se vacinaram, já estão na terceira dose. Às vezes as pessoas perguntam sobre a terceira dose da vacina, eu falo, não, gente, ela não faz mal, pelo contrário, a gente toma a vacina da gripe todo ano, e é um vírus gripal, então assim, você vai tomar várias doses, provavelmente, a gente ainda é tudo muito novo, graças a Deus foi tudo muito rápido, sim, uma vacina rápida, graças a Deus, mas já haviam estudos, as pessoas têm que ver que isso não nasceu como uma cartola de mágico, eu já li estudos que previam essa pandemia em 2007, 2010. Como outras podem vir, né? Falando dessa pandemia. Como virão outras? Virão. Só que se a gente estiver bem preparado, será menos destrutivo, né? E o tudo a gente tem que convencer para as pessoas que a vacina salva. Eu costumo falar na rádio que várias pessoas que estão hoje pregando contra a vacina só estão vivas porque em algum momento passado o avô toma vacina, o pai toma vacina, enfim, a gente fica perdendo tempo de falar o óbvio. Mas, enfim, o óbvio. Assim como eu quero te elogiar, porque apesar de eu não estar de máscara, até porque eu queria que as pessoas me conhecessem, provavelmente elas conhecem você, mas você está de máscara, você disse que já faz parte da sua rotina. Se eu sair mais, parece que eu estou nu. Qualquer Uber que eu pego aqui, quando eu estou aqui, eu ando muito de Uber, era uma prática que eu não tinha, porque em São Paulo eu tenho meu carro, e aqui eu falo com todos, eu falo, olha, quando o governo liberar, fala assim, olha, eu não precisa mais usar máscara, use a máscara, por pelo menos mais 1 ano, 2, porque você anda dentro de um carro fechado, então sempre esteja com as janelas abertas e use máscara, mesmo quando disserem que não precisa mais, qualquer ambiente fechado. Então, assim, eu estou sem máscara porque eu gostaria que as pessoas me conhecessem, mas eu quero reforçar a necessidade, ela é benéfica, ela protege sim. Sem dúvida nenhuma. A senhora falou em etarismo. Isso. A partir de qual idade as pessoas devem procurar o geriatra? Existe a idade específica? Puxa vida, está chegando 60 é o start para isso. É 60, mas tanto que em São Paulo os grandes convênios proíbem pessoas de menos de 60 anos de passar comigo. Proibido? É muito proibido, eles não podem. Eles tentam, amigos que têm menos de 60, tentam agendar comigo, o convênio não aceita. Fala que só pode ser 60 anos. Mas aí a gente abre o encaixe, atende como clínico geral, porque a gente não deixa de ser um clínico geral, né? E aí eu falo para os pacientes, tem gente que o envelhecimento, quando é que começa o envelhecimento? Eu falo, a gente nasce, né? Justo, muito bem, esse é o raciocínio. Quando eu faço alguma palestra, eu coloco uma mulher grávida e o feto e falo assim, ali, a partir do momento que você saiu, as suas células que eram todas novinhas começam a se perder. Só que antigamente você tinha uma imagem que você nascia com milhões de neurônios e que eles iam acabando até você envelhecer. Hoje em dia não. Hoje em dia existe um estudo maravilhoso, que é lógico, tudo
que envolve neurologia é muito devagar, porque é uma área muito abrangente, muito importante, mas existe uma coisa chamada neuroplastia. Nós temos capacidade de criar novos neurônios e de criar novos caminhos com esses neurônios para atividades que a gente não tinha antes. Então, mas mesmo assim, o envelhecimento começa as nossas células quando a gente nasce. Então, tem gente que quer passar com geriatra com 25. Eu falo, se você tiver um bom clínico geral, ele vai te cuidar dentro daquele perfil seu. Mas se você quer com 30, 40, 50 passar com geriatra, não tem problema algum, porque a gente vai fazer os exames próprios da sua idade. Mas o foco da geriatria é o idoso com mais comorbidades, com mais doenças crônicas. Bom, uma pergunta que a gente elaborou aqui, que eu acho que talvez seja interessante, porque escutar o paciente sempre é fundamental. No caso da geriatria ou pessoas de mais idade, eu não gosto nem de usar o termo idoso mais, eu falo pessoas de mais idade. É fundamental escutar muito, entender aquele processo, o dia a dia. Eu sempre falo assim, como eu falei, um paciente é diferente do outro. Então, ontem eu atendi paciente com 70 anos que entrou sozinha e soube me contar tudo que estava sentindo. Infelizmente, eu falo infelizmente porque às vezes você tem uma visão, como você já trabalha com idoso, eu estou trabalhando com a geriatria exclusivamente desde 2014. Então, e era fluxo de 25 por dia ou 100 por semana, então você vai tendo o seu perfil. Então, tem aquele idoso que entra, eu acho que sempre você tem que ouvir, ou o idoso, se ele tem condições de falar, tem memória. Isso dá para perceber logo no primeiro contato, sim, né? no primeiro contato. Ou o familiar. O familiar, eu preciso sempre ouvir o familiar. Porque é muito interessante, quando entra um paciente com Alzheimer mesmo, inicial, ele é sempre feliz. Porque ele já está fugindo, ele está vivendo já numa segunda dimensão. Um universo paralelo ali. Então ele entra, aí o filho fala, doutor, ele não tem mais condições de mexer no fogão, ele está esquecendo o fogo ligado, ele está esquecendo o ferro ligado. Fica. Ele fala, que isso? E ele ri, não, ela não está sabendo de nada. Aí você percebe que a pessoa realmente não está entendendo mais o quadro dela. Aí você faz algumas perguntas básicas, não precisa nem ser, porque você tem testes neuropsicológicos, você manda o paciente para fazer uma avaliação cognitiva séria. Você trabalha com psicólogo nisso. Mas ali na pergunta, você já conversa com ele, você percebe que ele... Você pergunta, onde o senhor está? Que dia é hoje? Que mês é hoje? São perguntas de um exame chamado Mini-Mental. Você já vê que ele já perdeu um pouco da localização, do tempo e espaço, e aí você já começa a direcionar o tratamento. Então, ouvir, mesmo que seja o paciente demenciado, você tem que ouvir, porque você vai ouvir se ele está dentro de uma realidade ou não. E de repente a senhora lá entra vamos colocar naquela vibe dele, naquele nível de conversa que ele está proporcionando ali? Então, quando eu falei infelizmente, é que essa paciente passou e ela era tão lúcida e ela trouxe uma lista de medicamentos que eu não via indicação nenhuma as indicações dali. E eu tive que suspender todas as medicações do colega, dá uma impressão ruim, mas por quê? Ele é de uma área médica específica. E o geriatra, a gente olha de tudo um pouquinho. Por exemplo, a glicemia no idoso, que é o exame que a gente faz para o diabetes, ele pode ser um pouquinho acima. É tolerável. É tolerável, é diferente de uma pessoa mais jovem. Então, você não pode ser agressivo, colocar um Xenical, um Orlistat no idoso de 70 anos, porque você vai causar outros problemas nele. Então, é muito complexo para falar assim simples. Por quê? Porque individualizado. Por isso tem que ouvir, por isso tem que pegar as receitas, por isso tem que anotar todos os remédios que já toma. Às vezes um remédio que está ali errado, fora do padrão, já causa algum problema. Né? Essa questão do Xenical eu tive com minha tia. Era um problema sério, porque comia e Xenical, vamos colocar fora. Isso. Exatamente. E às vezes em locais inapropriados, não é uma questão. E você cria um constrangimento no paciente que já tem isso, porque nós estamos falando disso, estamos falando clinicamente. Incontinência fecal é o paciente que não controla suas fezes. Uma vez atendendo uma médica, olha que situação, ela era uma médica, pediatra, idosa, ela evacuou no consultório.
E ela ficou tão constrangida, Não, e a situação... filha... E eu falei assim, não tem problema. Aí chamei a enfermeira levou ela para limpar, colocar uma fralda nela. Sim. E ela, como médica, se sentiu constrangida. Mas eu criei um ambiente para que ela ficasse à vontade. E ela não estava tomando nada. Ou seja, se a paciente já tem dificuldade com isso, você ainda dá um remédio que faz uma... Potencializar. Aí você vai criar problemas de constrangimento, de vergonha. Sem necessidade. Para ele e para a família. Sim, claro. Em relação à frequência ao geriatra, a gente viu na pandemia muita gente fugindo de médico e usando como desculpa a pandemia. Sim. Em determinados momentos, não quer usar Você máscara. Você sabe quem são os principais, né? São os homens, né? Os só pela homens orelha, fogem, né? de médico. Pela orelha. Eu gosto muito de atender assim. casal. Atendi um casal aqui essa Mas semana. a mulher levando, né? Com certeza. Mas os dois até... Aí eu falei assim, ela me trouxe uns exames, ela falou assim, eu moro numa fazenda muito longe, eu fiz esses exames. Eu falei, mas quem pediu os exames? Fui eu mesma. Então ela mesma pediu. E o dela e do marido era igual. Acho que ela pegou de algum médico antigo, anotou e fez. E o marido fez também, é igual você falou, com certeza foi a mulher geralmente fica quietinho no canto ali, né? Mas eu gosto de atender os dois. Eu gosto quando entra os dois, o casal. Eu atendo geralmente entre os dois no consultório. Tem muito esse perfil de repente atender os dois ali. Não que seja consulta 2 por 1, né? Não tô falando assim, mas é comum. Sim, eles agendam cada um no horário, né? E aí um entra acompanhando o outro. Então é um acompanhamento. Eu gosto. É até bom que aconteça assim. Eu gosto. Eu pessoalmente, porque um pode esquecer uma informação. Tem maridos que sabem todos os remédios que a esposa toma. Olha só. Eu tenho muitos maridos cuidadores, eles sabem. Ela até fala, bem, qual que é o remédio que eu tomo mesmo? E tem esposas que sabem que o marido toma. Então, por isso que, às vezes, são casamentos de 50, 60 anos. Então, as pessoas se conhecem muito bem e sabem perceber quando tem alguma coisa diferente. A questão do período entre uma consulta e outra, como eu falei, são diferentes. Por exemplo, uma pessoa que nunca teve problema de tireoide. Ele chega para mim com o exame de tireoide alterado, eu tenho que entrar com a medicação, com 2 meses eu tenho que rever. É uma coisa. Diabetes é a mesma coisa. Nunca tomou remédio. Vamos ver como é que vai ser daqui 2, 3 meses. Então, isso, agora tem paciente que chega, os exames estão excelentes, só daqui uns 6 meses. Mas eu acho que o paciente idoso, ele tem que passar pelo menos, o idoso saudável, umas 2 vezes por ano com geriatra. Sim. A cada 6 meses, eu acho importante. Porque se tiver alguma intercorrência no meio do caminho, né? Isso, principalmente isso, né? Isso aí é indiscutível. Mas, às vezes, às vezes, alguma coisinha que muda, né, em 6 meses há uma mudança. Não dá para ser a cada ano. Isso é para pacientes bem mais jovens, né? Em relação à primeira consulta, nunca fui ao geriatra. Como que é esse ambiente da primeira consulta? Olha, é o que eu tenho mais atendido. Porque eu estou começando aqui, todos que estão passando comigo são de primeira vez, né? Apesar que eu já atendi retornos já. Eu sempre questiono primeiro, qual o motivo que ele está indo. Se ele está indo porque ele está sentindo mal de alguma coisa ou porque ele precisa refazer exames, quer um segmento. A segunda coisa é como é a saúde prévia dessa pessoa, tipo de cirurgia que já fez. Ali, só eu pergunto, já operou alguma coisa? Quando eu pergunto se operou alguma coisa, a pessoa já fala assim, eu tive um câncer de mama, aí fiz químio, fiz rádio, eu tive um câncer de intestino, fiz rádio, já sei que ele vai ter um probleminha de intestino, porque a rádio afeta, quando você faz rádio para o intestino, você afeta, ou fez rádio para a próstata, você afeta o intestino. Então, nessas perguntinhas de doença prévia, eu já posso imaginar como ele está hoje. Eu fiz uma cirurgia bariátrica, então eu sei que é um paciente que está com deficiência de algumas vitaminas, e se não está se cuidando, isso é muito perigoso. E assim vai. E aí eu vou perguntando uma lista de medicações, eu faço um exame físico, vejo como é que está a oximetria, principalmente agora, nas questões de pandemia, oximetria, pressão, frequência cardíaca. Se ele já tem exames, eu anoto tudo. Vai ficar um histórico de tudo que ele já fez. Porque eu gosto, principalmente os mais recentes, ou alguma biópsia antiga. Então, você tem esse tempo, e aí cabe da sua habilidade. Tem convênio que te dá 15 minutos para isso, lá em São Paulo. Tem lugar que te dá 20, tem lugar que te dá 40, depende do seu consultório. Eu tento administrar. Quando eu sei que tem um retorno e tem uma primeira vez, o retorno vai ser mais rápido, porque eu já colhi aquelas histórias principais. O primeira vez vai ser mais demorado. Então, a gente tenta fazer um jogo aí de tempo para poder atendê-los. Sim, sem dúvida nenhuma. E com isso, a senhora respondeu aqui a próxima pergunta, que seria que é avaliado, né, durante esse acompanhamento médico.
Em relação a doenças, as mais comuns a gente sempre imagina, as de sempre, diabetes, pressão alta, enfim, quais são as mais comuns e se é comum também, de repente, pessoas de mais idade também não terem nada disso. Sim, e é aquela surpresa sim. boa, chega lá, tá tudo ok, melhor Tudo que se fosse ok, jovem. ontem mesmo passou. Então, essa paciente, vou dar o exemplo dessa Sim, por paciente favor. de 70 anos passou comigo. Ela foi fumante por 40 anos. Nossa, e aí ela já era um sinal de alerta terrível. aí ela, que é uma das perguntas que eu faço. E ela era cabeleireira, usou muita química numa época que não se usava máscara. Sim. Ela passou com especialistas que falaram que ela tinha DPOC e enfisema. Só que ela me trouxe um raio-x, ela me trouxe uma prova de função pulmonar normal e ela estava usando uma medicação que não estava agradando ela. Depois começou a tomar, começou a sentir alguns efeitos. Sim. Eu não vi nada. Não é o fato de você ter tido um histórico, porque assim, eu já vi gente fumar 3 meses e morrer de câncer de pulmão com 40 anos, dentro de hospital. Eu já atendi semi-intensiva, já fiz muita enfermaria, já fiz pronto-socorro. Então, eu vi algumas situações que fogem. Então, não é todo mundo é igual. Sim. Eu já vi gente com 40 anos de tabagismo, não tem enfisema. Eu A sei, mas média, a perspectiva, a perspectiva é que ela tenha Sim. uma doença pulmonar O esperado obstrutiva. seria isso. Mas não só porque você acha que a pessoa teve. Não, você tem que comprovar isso, se ela teve ou não. Então, porque vi um raio-x, deram antibiótico, eu não vi nada que justificasse. A mulher estava bem assim. Então, tem umas coisas que, às vezes, na pressa de atender um paciente, você pode criar algumas situações. Então, é importante. Quais são as doenças prevalentes? Quando foi que eu quis fazer geriatria? É só lembrar disso. Eu trabalhava para um convênio, a Mil, que tinha um sistema chamado Viva, que ele era para crônicos. Então, para passar comigo, eu fui contratada para atender nesse ambulatório, tinha que ter 3 comorbidades. Ou seja, Tinha viriam problemas, com certeza. Tinha que ter 3 doenças. Aí, a maioria, hipertensão, diabetes, colesterol, tireoide e tal. E eu fui vendo, e aí eu saí desse programa, eu senti tanta falta dos idosos, que eu vi e falei, não, eu quero trabalhar com isso pro resto da minha vida. E fui me especializar, fiz na UERJ a minha especialização, Universidade do Rio de Janeiro, ia todo sábado, e voltava no mesmo dia para São Paulo, fazia lá a ponte aérea. Né? E então, as doenças, obviamente, o idoso, a sua maioria, eu vou dizer, se eu jogar uma estatística, aí 80% tem essa característica de ter pelo menos hipertensão, diabetes, o colesterol, mas pode ter muito mais que isso. Eu já fiz prescrições, receitas com mais de 20 itens de medicamento, porque eu fiz um meeting, um encontro de cardiologia, tem umas 3 semanas, e era só cardiologia, porque o geriatra vai em tudo, né? O geriatra, eles te chamam para estar com os ortopedistas, fui parar no hospital de ortopedia por causa disso. Lesões são super comuns. Sou geriatra dentro do hospital de ortopedia lá em São Bernardo, um dos maiores da América Latina. E aí, então eles me chamam para cardiologia, eles me chamam para endocrinologia, então, e eu gosto de ir em todos, porque, de neurologia principalmente, por causa das demências. E eu fui nesse de cardiologia e ele me tirou uma dúvida. Existem no Brasil 59 sais para hipertensão. Desses 59, tem mais de 300 medicamentos, 300 apresentações de medicamentos para hipertensão, só para hipertensão. Agora eu estava num encontro patrocinado por um medicamento novo que juntava 3 remédios de hipertensão num só. E aí, para ver a abrangência da situação. Então, as comorbidades comuns são essas. Se a gente pensar que o que mais mata no Brasil ainda são as doenças cardiovasculares, então hipertensão, AVC, muitas sequelas disso, fora os traumas externos, né, que são causados por acidentes, alguma coisa assim. Quedas são muito comuns. Eu falo pro pessoal, gente, outro dia tinha um paciente de 80 anos subindo em cima do telhado para arrumar uma telha. E aí vou só colocar a mão na cabeça. Em compensação, teve um de 65 que subiu também numa varanda, caiu lá de cima, bateu a cabeça, ficou praticamente
inutilizado, né? Fica uma pessoa dependente de cuidados de terceiros, né? Então, você tem que ter cuidado com esses fatores de risco. A maioria das quedas, 80%, são em casa. Em casa. No quarto, muitas vezes. Então, Banheiro também é um local muito perigoso. Banheiro. E pessoas morrem com essas quedas em casa, sabe? Outro dia, um paciente passou comigo, o histórico dele, ele estava lavando o carro e ele foi sair muito depressa, estava aspirando o carro, ele foi sair muito depressa, isso ele tinha uns 50 e poucos anos. Ele foi sair depressa do carro, bateu a cabeça na parte de cima do carro, no teto do carro. Eu já me vi nessa situação. Então, ele, no caso dele, depende de onde você bate, você pode pegar uma artéria e ela sangrar. Então, o idoso, quando cai, a gente tem que ficar atento. Eu já peguei muito idoso que caiu, leva no hospital, naquele primeiro momento, não tem nada. 15 dias a um mês depois, aparece o sangramento cerebral. E esse paciente foi um que teve que operar a cabeça e tal. Foi um mês depois, começou com muita dor de cabeça, começa com alterações motoras. Então, fatores externos também comprometem a saúde desse paciente que se torna um idoso dentro dessa área comprometido. Mas as doenças mais prevalentes são as cardiovasculares, o diabetes que está crescendo por causa da obesidade. Um dos fatores grandes que eu vi na pandemia, trabalhando na linha de frente, é que a obesidade, tanto na primeira fase da pandemia que eu trabalhei, no início, peguei Covid sem ter vacina, porque eu queria entender a doença. De abril a agosto de 2020. Foi um período crítico. Crítico, né? Eu peguei idosos nesse primeiro momento. Aí eu voltei em abril a agosto desse ano, 2021. Aí eu já peguei pacientes mais jovens. Todos que eu pegava tinham menos de 40 porque não tinham sido vacinados. Os idosos, o pessoal critica muito que fala assim, tomou vacina e ficou doente. Primeiro, tomar a vacina, ela tem 80% de eficácia. As melhores, que dizem que as melhores, para mim todas são boas. Todas são boas. Todas são boas. Vacina boa é a vacina no braço, eu sempre digo isso. Então, assim, você tem chance de não pegar. Então, não adianta você ser negacionista e falar, não vou tomar. Não pode, porque você tomando, primeiro você fica protegido de não pegar. Se você pegar, você é contaminante. Então, o que tem que fazer? Continuar com as medidas de proteção, ficar mais em isolamento, até tudo isso acalmar para valer. A gente viu que o vírus tem muitas mutações, várias mutações. Então, esse cuidado com o idoso, os filhos precisam ter. É muito importante. E aí, nessa segunda fase, eu vi muita gente jovem morrer com 50 anos, 40. A última paciente que eu vi no hospital, porque depois eu saí, porque graças a Deus melhorou, então o hospital já estava virando um perfil cirúrgico, e eu não tinha interesse de ficar dentro de enfermaria, não é muito o meu perfil. Uma paciente de 18 anos, mas o que acontece? Ela tinha 140 quilos aos 18 anos. Então, qual era o fator de... não tinha nada. Mas tinha obesidade. A obesidade é um processo inflamatório crônico. A pessoa obesa é uma pessoa inflamada. E a inflamação prévia foi uma das coisas que mais levou a óbito na pandemia, o coronavírus. O hipertenso é um inflamado, o diabético é um inflamado, então por isso eles, num primeiro momento, foram os mais atingidos, né? Então essas comorbidades são muito variáveis, mas é óbvio que a gente tem essas principais que a gente atende. Uma coisa que um idoso que as pessoas desconhecem, é a tireoide. A tireoide, ela envelhece também. Ela é uma glândula que trabalha o nosso metabolismo e ela também envelhece. E ela começa a dar o hipotireoidismo, mas eu tenho idosos com hipertireoidismo. Só que como que manifesta o hipo, como que manifesta o hiper? Num mal-estar muito grande, é muito inespecífico. Para um, ganha peso, fica mais lento, perde a memória, a pressão altera. No outro, no hiper, a pessoa fica mais acelerada, tem insônia, fica nervosa, fica agitada, altera a pressão também. Então, a pessoa não sabe dizer o que está sentindo. Então, se não fizer o exame, não vai descobrir. Então, por isso que tem que ter essa rotina de exames. Tireoide, você não tem um exame físico para tireoide, tem um exame laboratorial. E nem o exame de imagem é o que vai te dizer se a pessoa está com isso, não. É o exame laboratorial. E o médico que vai pedir, que vai analisar. Uma coisa importante, como eu falei dessa senhora que mora na fazenda, ela pediu os exames. Ela pediu. Quem que olhou ela? Porque esse exame foi feito em junho. Nós já estamos em outubro. Então, quem olhou ela, olhou esses exames, porque o que aconteceu comigo? Passou gente no meu consultório de geriatria positivado para Covid,
Com 2 dias de positivado, ou seja, ela tinha que estar em isolamento. Ela pegou o Uber, ela estava com a cunhada nora, né? por onde passou. Eu falei, por que a senhora está aqui? A senhora, não, é porque a pessoa que leu falou que deu negativo. Eu falei, não está negativo, está positivo. Então, as pessoas não sabem ler um exame. E, sei lá, para quem ela mostrou, que falou que estava negativo. Eu falei, a senhora vai para casa agora, ficar em isolamento. Se a senhora sentir mal, a senhora vai para o hospital. Mas eu falei, a senhora está com Covid. E então, assim, a gente tem que entender isso. Quem cuida da sua saúde é o médico. Por mais que o enfermeiro ajude, faz parte da nossa equipe, é fundamental. Por mais que o farmacêutico entende bem das medicações, mas você tem que ter cuidado com as prescrições feitas em balcão. Eu já tive que corrigir, eu não aguentei, eu estava numa farmácia, a pessoa estava com uma ferida, tinha tido um corte, já tinha 24 horas, e aí o balconista falou, tem que dar ponto. Eu falei, não tem que dar ponto. Depois de 6 horas você não pode fechar um ferimento, vai fechar por segunda intenção. Eu falei, aí eu tive, já aconteceu umas 2 vezes de eu estar para comprar um remédio, né? E eu ver uma orientação que não era adequada para a medicina. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, principalmente idoso, comprar remédio errado, entender a letra do médico, passar algum remédio. Para eles, uma pequena variação pode ser fatal. Faz diferença. E a gente estava falando aqui muito de negacionismo, de kit Covid, de gente oferecer remédio que não tem eficácia para aquele tipo de situação. A senhora, como médico, eu imagino. Eu, como cidadão, já fico indignado com essas situações. Eu tive muitos problemas, porque, assim, isso aí acabou muito politizado. Sim. Você nunca perguntou no posto de saúde qual era a vacina que você estava tomando ou que você estava dando para os seus filhos? De que fabricação ela era? Se era chinês, não era. A vacina da gripe, ela é feita 100% no Brasil pelo Butantan. Butantan é uma instituição de 120 anos. A gente tem referência. A gente tem referência. A nossa vacina de gripe é exportada. Então, a Coronavac é eficiente, sim. E é a única saída para essa doença. A hidroxicloroquina, eu até comparando, vou fazer uma comparação. O filho da minha amiga tem 19 anos, descobriu que tem lúpus. Então, ele está tomando hidroxicloroquina. E eu perguntei isso para uma amiga reumato PhD, ela tem pós-doutorado em reumatologia. Quando eu tive Covid, eu fui por fora, porque havia uma discussão e eu falei, eu não vou tomar isso, não vejo indicação. Isso foi em julho do ano passado. Sim. E eu fui para essa minha amiga e falei assim, você me recomendaria tomar cloroquina? Ela falou, Efigênia, se você está bem, não tome. Não tome. Uma reumato que lida com cloroquina no dia a dia dela. Esse filho da minha amiga, ele está tendo que fazer exames cardiológicos com 19 anos. Exames visuais de oftalmo para ver se a cloroquina não está afetando. E ele está fazendo uma rotina de exames periódico a cada 3 meses. Ele tem 19 anos, ele não tem outra comorbidade. Então, se você pensar que um idoso com todas as outras comorbidades, que pode dar uma arritmia, já tem catarata, glaucoma, maculopatia, que são as doenças visuais mais comuns dos idosos, você ainda vai dar um remédio que pode provocar mais algum problema. Então, assim, não é inocente. A azitromicina é um antibiótico, se você não está com infecção, não vai fazer diferença. Pode ter algum efeito colateral. Já tive paciente que tomou azitromicina e se sentiu mal, sentiu diarreia. Né? Piorar a situação. Vitamina D você já devia estar tomando. Na verdade, faz parte. Né? Até muita gente não tem boa absorção mesmo do sol. E o sol é meia hora. Pode ser um sol forte, mas é meia hora. A gente não pode se expor muito por causa da questão da dermatologia. Sim. Então, zinco. Eu vou ser muito sincera, eu nunca peguei um exame de zinco que alguém tivesse com deficiência de zinco. Se você se alimenta normalmente, você não vai ter deficiência de zinco. E assim por diante. Então, esse kit, para mim, primeiro, tomar uma vitamina na véspera de uma doença. Se você está gripado e toma vitamina C, você pode evitar a próxima gripe, mas você não vai tratar aquela atual. Porque você não vai melhorar a sua imunidade para a gripe, porque você já está gripado. Ou então vai encher a cara de suco de laranja, acerola. Não é? Então, essas coisas. Então, eu fui sou radicalmente contra tratamento precoce, tratamento preventivo. Quando eu entrei no hospital, como foi na fase ainda eu entrei em abril. A doença foi falada mesmo em março. Fevereiro eu fiz uma viagem internacional, ainda não estava nem aí, eu fui para Miami, o avião lotado, não tinha nessa, mas eles estavam de máscara, os atendentes lá, meu filho não lembra, mas eu lembro. Mas em março a coisa piorou, em abril eu fui para o hospital para entender.
Nos primeiros 15 dias, estava se dando hidroxicloroquina para os pacientes internados. Com 15 dias, com os estudos que já viam ali pela OMS, o hospital suspendeu. Então, graças a Deus, eu trabalhei num hospital sério, que tentou conduzir de uma maneira muito coerente a doença, e principalmente porque eram idosos, né? Então, foi tirado, não foi dado, e a gente tratava a doença conforme ela evoluía. Então, se precisava, qual que foi a principal coisa que nós precisamos na pandemia? Oxigênio. E aí foi falado que era para a gente economizar oxigênio. Eu não entendo como economiza oxigênio. Se uma pessoa está saturando menos de 90... diminuir aqui um pouquinho. Teve gente que fez isso, né? Porque morte é alta, né? Como foi dito, que eu acho um crime, uma frase dessa, mas morte também é alta. Então, assim... eu trabalhei nesse convênio e é daquele jeito mesmo, viu? É uma pressão sobre você muito grande. Graças a Deus eu saí na véspera da pandemia. Então, a gente entender isso, de que medicamentos que não fazem... Aí as pessoas falam, eu tomei e fiquei boa. Se você tivesse tomado água pura, benzida, na frente da televisão, você também... O chazinho da vovó. Chazinho da vovó, porque assim, eu não tomei. Eu tomei um corticoide porque eu estava com muita coriza, foi a única... Perdi o olfato, mas eu estava com o pulmão comprometido em 25% e eu não tive falta de ar, nem caiu a minha simetria. Então, eu só tomei a azitromicina quando eu vi que eu estava com alguma infecção paralela, porque dizia do vidro fosco e tinha algumas imagens. Tomei ali os dias que era necessário, só. Fiquei em casa, no meu isolamento, e assim, se eu tivesse tomado outra coisa, teria sido efeito bom também, porque não ia fazer diferença na evolução. Em relação aos idosos, e como o tempo passa rápido, estou olhando aqui, gente, que conversa bacana, agradável, esse bate-papo aqui está muito bom, né? Mas, enfim, em relação a seguir orientações, a gente vê alguns idosos têm aquele hábito de escrever, são muito corretos, colocam os horários, enfim, de toda a medicação que tem que ser tomada, eles seguem essas orientações, é sempre bom estar o familiar ali, puxa vida, vigilante aqui para acompanhar. Quando eu vejo que tem muita confusão, por exemplo, principalmente o paciente retorna e não tomou o que eu prescrevi, ou tomou no horário errado. Um exemplo, o remédio da tireoide é um remédio para ser tomado em jejum e ficar de 30 a 40 minutos em jejum, porque ele é um hormônio. Eu falo que ele é o rei dos remedinhos do paciente, eu brinco com ele. Quando eu vejo que tem muita confusão, eu pego uma folha de papel, escrevo o nome ali, Dona Maria. Aí eu ponho jejum, lanchinho, porque eu falo que é para eles comerem assim, de 3 em 3 horas. Mas bem didático mesmo. Bem didático. Eu escrevo e vou descrevendo. Aí eu puxo a setinha. Depois do café vai tomar esse. Principalmente se ele toma muitas variedades ou mais de uma vez por dia. Depois do almoço ou antes do almoço, que às vezes toma remédio para refluxo, antes. Aí eu falo pro filho, olha, agora você vai levar? Faz isso no computadorzinho, com a letrinha grande, coloca na geladeira. Isso aí você a dica, era um quadro negro em casa. Eu ensino como fazer. Tem umas caixinhas de medicamento, eu falo, coloca na caixinha do medicamento o que é para tomar em jejum, o que é para tomar na hora do almoço. Organizar ali toda organizado. Esses dias eu atendi até na Alta Astral mesmo, uma clínica que eu tenho atendido aqui, uma amiga de colégio, mas ela é professora, e ela é da área, e ela levou a mãe dela, levou as caixinhas todas bonitinhas do horário que a mãe toma. Isso nos ajuda como profissional, porque a maior dificuldade numa primeira consulta é o paciente não levar suas medicações de uso. E não levam, você tem que organizar aquilo ali. E não levam, porque aí eu gosto que leva, muitas vezes, não a receita do médico. Porque eu pego a receita, eu olho só tá tomando isso aqui? Não lembro desse remédio, não. Falei, então me traz as caixas dos remédios que a senhora traz a caixinha. Aí eles me trazem aquele monte de caixinha, eu falei assim, esse aqui só tá tomando? Nossa, nem lembro que eu tirei esse remédio, entendeu? E às vezes é atenolol, é remédio do coração, então demanda muito organização. Então, isso aí se chama compliance, né? Primeiro o paciente aceitar que você está prescrevendo o melhor e aceitar que aquilo faz bem para ele. Boas normas, boas condutas. Porque qualquer efeito colateral ele vai desistir. Então, você precisa organizar e dizer para ele qual remédio pode estar fazendo bem ou fazendo mal. A senhora já se deparou com aquele paciente orgulhoso da quantidade de remédio que toma? Porque tem uns que contam falando, não, você está tomando, não, mas eu tomo muito mais. Olha, a maioria é muito mais. Não, sempre tem o hipocondríaco, né? Isso ou tem então aquele nome, que não se conforma da senhora de repente falar, não está precisando de nada, acrescentar nada, mas como não? Isso.
eu lido mais com aqueles que reclamam de ter que tomar remédio. Esse é muito mais difícil. Deus, então. Porque aquele que gosta, você organiza, às vezes não tem que tomar nada, você passa uma vitamina, porque eu gosto de passar polivitamínicos, de alguma vitamina específica, nada injetável, injetável só uma vitamina, então, né? Isso. E aí eu explico para ele, é muito difícil a pessoa hoje em dia não tomar nada. Por quê? Porque com a dieta muito açucarada e muito gordurosa que nós temos, quase sempre tem alguém com a glicemia um pouco alterada ou um colesterol acima. No mínimo, a dieta, uma atividade física tem que estar fazendo. Então, eu sempre eu tenho mais problema com aquele que precisa tomar o remédio e não aceita. E muitas vezes remédios psicotrópicos. Se tem uma área, como você falou, que a gente fala que um paciente precisa ir na psiquiatra, que eu tô louco, eu trabalho muito com neuropsiquiatria no idoso. A depressão é quase também sinônimo no envelhecimento, pela mudança de rotina, aposentadoria, também, né? O isolamento, tudo isso. Então, eu vejo que eu preciso convencer esse paciente, tomar um remedinho para dormir, porque sem sono a pessoa perde a memória. A falta de sono faz também ter esquecimento. E aí você precisa olhar todas essas coisas do paciente e convencê-lo muitas vezes a tomar. Eu falo, olha, porque eu estudei isso, eu fiz também no Congresso Brasileiro de Geriatria, que foi online, esse último, tinha aula sobre sono, insônia, psiquiatria. É melhor dormir sob efeito de um remédio do que não dormir. Você não dormir, você degrada a sua saúde. O sono é fundamental. Então, é preferível tomar um indutor de sono do que não tomar nada. Né? Então, tem essa preocupação. E até no embalo dessa preocupação, dessa necessidade do sono, a gente pode encerrar dando dicas de como envelhecer com saúde. Né? É possível? Olha, muito. Eu vou falar os principais, que eu acabei de falar para uma pessoa antes de vir para cá, que estava se queixando que está com as pernas inchadas, que estava se queixando que ganhou peso, estava se queixando. E aí você vai dar as orientações que são as mais difíceis de seguir, porque as pessoas querem um remédio para qualquer coisa. Doutor, tem uma pilozinha aí que resolve todos me dá um remédio que eu quero emagrecer. Não, olha, envelhecimento saudável envolve atividade física, rotineira. A cardiologia, por exemplo, preconiza 150 minutos por semana. O que é 150 minutos por semana? Meia hora, 5 dias na semana. Meia hora é você ir 15 minutos para frente e voltar os 15 minutos para casa. Sim. É muito pouco. Pensa bem o que é andar 15 minutos para chegar num lugar e voltar esses 15 minutos. Meia hora, 5 vezes por semana, você não precisa nem fazer as 7. Você quer ter ganho de massa, você não quer ficar corcunda, você não quer ficar com uma artrose muito importante, você quer conseguir subir os 2 lances de escada ficando bem, né? Então, você precisa ter também atividade física que dê ganho de massa muscular. Uma básica que tem é a hidroginástica. Você andando dentro da água, você força seu músculo. Pouquinho de tônus você vai ganhar. E sem impacto também, né? Isso, sem impacto. Então, assim, a atividade física, ela vem como orientação em qualquer doença, desde as psiquiátricas, desde as cardiovasculares, desde as endócrinas, metabólicas, atividade física. Segunda coisa que eu vejo que o pessoal é muito deficiente é em beber água. O envelhecimento vem, as células murcham pela falta de água. O cérebro reduz porque ele perde água. Então, a gente tomar água vai deixar a pele mais saudável, vai deixar o corpo mais hidratado, o rim funcionando, o mínimo 1,5 litro a 2 litros. Aí tem aquele paciente que tem insuficiência cardíaca e tem restrição hídrica. Sabe quanto que é uma restrição hídrica? 1 litro. 1 litro. 800 ml é 1 litro. Tem gente que não bebe 200 ml. E aquele que falava, mas a cerveja também tem água. Mas ela tem fatores, 2 fatores. O álcool, ele aumenta a pressão por si só. Então, se a pessoa já é hipertensa, eu sempre falo uma coisa, toma o seu remédio de pressão mesmo quando você for beber. E a segunda, ele causa um processo diurético.
E você tem que entender, você pode até estar bebendo a cerveja com água, mas ela está expulsando muito rápido. Sim. Você toma cerveja na mesma hora que você está indo ao banheiro. Então, você precisa de uma hidratação paralela aí para ficar um pouquinho mais. Então, beber água, fazer atividade física, evitar comidas muito doces e muito gordurosas. Isso aí é principal. Eu acho que o envelhecimento, você passar no geriatra para entender as suas comorbidades e tomar medicações adequadas para elas, vai fazer com que você tenha uma saúde melhor, dormir bem. Então, a higiene do sono é o quê? Não ficar com a lâmpada acesa, não ficar olhando na tela do celular, não ficar num ambiente muito barulhento, precisar usar um tampãozinho de ouvido, porque o sono precisa ter um ambiente gostoso para você dormir, confortável, e dormir é importante. O idoso, é outra dúvida, o idoso dorme em média de 5 a 6 horas por dia. Você não vê um idoso, alguns são privilegiados, que eu tenho paciente que dorme mais de 8 horas, mas em média um idoso normalmente dorme 5, 6 horas. Então, se ele vai dormir 7 da noite, como alguns, janta e vai dormir 8 horas, ele vai acordar às 2 da manhã e não vai dormir mais. E aí começa a andar pela casa, acorda o resto da família, bate panela, tem que acordar também. vai à calçada, vai à calçada às 4 da manhã e os vizinhos quase morrem. Então, assim, tentar dormir mais tarde um pouquinho, para poder pegar a madrugada de sono, acordou cedo, faz suas atividades ali em casa mesmo, sempre silenciosas para criar um ambiente bom. E vida saudável é bom relacionamento. Se você precisa pedir perdão para alguém, corra atrás, porque a pior coisa é envelhecer com sentimento de culpa. Às vezes a gente vê um idoso numa instituição, e a gente fica com pena, a gente olha, né, um idosinho, passou já 2 pacientes de instituição comigo. O idosinho, coitado, abandonado, mas a gente não sabe como foi a vida daquele paciente. Se ele foi um abusador, se ele foi um alcoólatra, se ele batia na mãe e os filhos viam. Então, muitas vezes, o relacionamento, a gente precisa de ter uma vida saudável, tem que ter uma rede de apoio. Essa rede de apoio vem através de uma instituição, tipo uma igreja, seja ela a religião que você for, você ter uma espiritualidade, isso é fundamental. Eu vi isso na aula sobre burnout. Eu vi isso, a psiquiatra super famosa, a doutora Abdo, falando disso, falando da espiritualidade sobre como melhorar o estresse. Então, você ter esse período, ainda mais agora no isolamento, você tendo uma fé, você conversa com Deus. Então, você já não vai se sentir sozinho. Então, é a melhor companhia? Então, a espiritualidade, ela envolve isso. Então, a rede de apoio que você tem, a família. Então, assim, envelhecimento saudável é a sua vida do dia a dia. É a sua vida do dia a dia. Você pode comer melhor, você pode beber mais água, você pode fazer uma caminhada, você pode fazer uma atividade física, que algumas praças têm até alguns aparelhinhos, e você pode se relacionar melhor, ser menos reclamão, ser uma pessoa mais lidável e realmente buscar esses relacionamentos perdidos, porque vão fazer falta depois no envelhecimento. Era isso. Onde encontrar a doutora Efigênia Marino? Então, falou da Clínica Alto Astral, redes sociais também? Também tenho, não tenho nenhum perfil muito profissional, mas estou lá, Efigênia Marino, quem quiser me ver no Instagram, no Facebook, tem lá. Na Clínica Alto Astral, eu estou segunda, quarta e sexta na parte da manhã. Sim. É só ligar lá e marcar com as meninas lá, que elas vão agendar a consulta. Coisa boa conhecê-la, que prazer entrevistá-la. Muito obrigada. Foi muito bom. Estou aqui em Anápolis, estou atendendo também em outros lugares, e podem me procurar, a gente estou tentando buscar aí alguma questão até na rede pública, se a gente puder ajudar, e a gente está aqui à disposição para tentar ajudar a comunidade de Anápolis, né? Daqui que eu vim, fui criada aqui desde os 3 anos de idade, então tenho muito carinho por essa cidade. Meu pai foi um médico aqui, e eu tenho muito... Meu filho é nascido aqui, então eu gosto muito de Anápolis. Que coisa boa. E gostamos muito da senhora também. Obrigada. Coisa boa, né? Eu tenho certeza que o assinante aí também ficou encantado com sua simpatia. Muito bom, tá? Obrigada. A gente agradece mais uma vez a doutora Efigênia Marino. Quem está pegando essa entrevista no finalzinho, a gente lembra que ela passa em horários diversos aqui na grade de programação do canal 14 da NET. Também está disponível no nosso canal no YouTube, programa Alto Astral no 14. Essa é a edição número 206. Então tem muita entrevista, muita coisa boa para assistir lá. E entre elas a entrevista com a doutora Efigênia, que a gente agradece mais uma vez, e aos nossos parceiros que estão passando aqui atrás, e sem os quais seria impossível executar esse programa. Então, mais uma vez, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial,
Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Universidade Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, Haste do Algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Única Unidade de Combate ao Câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, Egoservice, Vigilância e Segurança Privada, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Fiberlink, Internet de Fibra Ótica, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodôntica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Panificadora Avenida, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, América Enxovais e Decor, Isabela Queiroz, nutricionista, e Dr. Shop. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.